Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do NutriCeu Podcast. Eu sou a Rafaela Silvério. Eu, Aline Davi. E hoje a gente vai falar sobre saúde da mulher. Temos uma convidada especial. Mas antes de revelar a convidada, como sempre, a gente tem uma novidade. Bom, se você está assistindo hoje, quinta-feira, dia 17 de março, as inscrições do curso Nutrição Aplicada irão abrir hoje, às 8 horas da noite. E vão ficar abertas aí por alguns dias. Então, se você estiver assistindo, corre lá no link da Aline, dra.alinedavi. No link da bio dela, tem lá as informações do curso Nutrição Aplicada. Quer falar um pouquinho sobre o curso? Com certeza, um curso completo, né, Rafa? Desde a bioquímica, a parte mais simples da bioquímica, mais básica, até o mais avançado, uma bioquímica metabólica, assim como várias áreas de nutrição clínica, esportiva, saúde da mulher também, entre vários outros módulos, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, enfim, um curso completo para que você possa atender de modo assertivo na sua prática clínica. Perfeito. Então, gente, aproveite. São turmas, poucas turmas por ano, né? Então, aproveita que as vagas estão abertas agora e entra para a nossa comunidade de Nutri Raiz. Bom, vamos lá. Hoje temos nossa convidada, que é a Flávia Rodrigues. Ela que é nutricionista clínica com foco em saúde da mulher. Bem-vinda, Flávia. Ai, um prazer estar aqui com vocês. Muito Foi minha aluna feliz. também. Olha, uma honra estar aqui com vocês. A gente que fica feliz. É bom ver as pessoas saindo assim da faculdade, crescendo, né? Com certeza. Aquela pessoa que você acreditou, que você fala, ai, essa aí... essa vai longe. Com certeza, é muito bom, gratificante pra gente. Parabéns, Flávia. Ai, eu que agradeço. Esses dias eu estava até lembrando, Aline, das aulas que você me dava. Eu lembro que eu passei com você em bromato e farmacologia. Farmaco eu peguei pesado. Pesado. Eu lembro da voz da Aline falando lá, recipiente. Toda vez que eu vou montar uma fórmula magistral ali, quando eu vou colocar o recipiente, eu lembro da Aline falando. Aposto que você aprendeu ali o que era um recipiente. Foi ali. Perfeita. Flávia, pra gente começar, a gente vai entrar no assunto saúde da mulher, né, que é o nosso foco. Mas conta como que você entrou na nutrição, como que surgiu esse seu interesse em ser nutricionista de consultório? Olha, a minha história com a nutrição, ela não foi muito simples, eu costumo dizer. Não foi aquela coisa que eu saí da escola, da escola mesmo, do ensino fundamental ali, do ensino médio, na verdade, né? Com aquele desejo, almejando atender ali em consultório, fazer nutrição. Antes de tudo, eu fiz relações internacionais. Eu cursei 1 ano de relações internacionais e eu ficava naquele impasse, né? E aí, quando que as coisas vão melhorar? Porque passava matéria, passava outra e nada me despertava interesse. Não estava gostando da faculdade, até que um dia eu falei, bom, chegou lá próximo de novembro, assim, já estava no 2º semestre da graduação, eu falei, preciso começar a ampliar um pouco o olhar para outras coisas, porque se não é isso que eu estou gostando, né? E a minha faculdade, ela tinha um foco muito em economia. Eu não gostava muito de economia. Então, era relações internacionais com foco em economia. Nessa faculdade que eu fazia, tinham outros cursos. Então, tinha moda, tinha artes, plásticas, tinha várias coisas por lá. Eu falei, bom, vou conversar com o orientador de cada curso. Vai que eu encontro alguma coisa por ali, de repente, a gente já, né, só transfere o curso. E acho que muitas vezes a gente sai da escola muito novo, né? Muito nova. E sem ter noção que faz na prática. Você não conhece de fato o que é uma profissão. Aí você vai naquela, eu acho que deve ser isso, eu acho que é legal, né? E aí eu embarquei em relações internacionais. Não me arrependo porque a experiência foi muito boa também. E complementa com a nutrição, alguma coisinha ou outra você consegue trazer, né? Vida, né? Lógico, eu também. O que fazer, o que não fazer. Sempre tem algo a aprender. E aí eu falei, bom, não é relações internacionais, vou fazer comércio exterior. Por que não, né? Eu gostei de relações internacionais, obviamente eu vou gostar de comércio exterior. Paguei o vestibular. Eu estava, acho que, há 1, 2 semanas para realizar o vestibular numa outra faculdade. E aí eu estava no cinema com meu namorado. E aí eu simplesmente minha cabeça entrou em parafuso. Eu falei, eu acho que não é comércio exterior que eu quero.
E ele falou, calma, senta. A gente até cancelou a sessão de cinema. Sentamos na praça de alimentação. E ele falou, Flá, vamos ver aqui dos cursos humanas, exatas, tudo. E eu falei, nutrição, por que não nutrição? Né? Você viu o prato de alimentação, viu um monte de comida, falei, nossa, comer é muito bom, e nutrição, é isso. Olha, uma coisa que as pessoas fazem é comer, por que não? Por que não, né? Eu gosto. Aí, eu falei, bom, acho que eu vou pro caminho da nutrição, porque eu sempre tive um estilo de vida, assim, mais saudável. Sempre gostei de praticar esporte, sempre gostei de me alimentar bem. Na minha família, meu pai sempre teve alguns problemas voltados para a saúde, problema do coração. Então, eu sempre fiquei muito antenada a isso. Em casa também, os meus pais, eles sempre tinham esse cuidado com essa parte da alimentação. Eu falei, bom, eu sempre achei que fosse um hobby, mas vamos lá, vamos ver mais a fundo o que é, né? E aí eu fui no mesmo dia, já me inscrevi na São Camilo para fazer o vestibular. E fui, desde o primeiro dia que eu fiz a nutrição, meu olho brilhava. Até o UAN pegou um pouquinho puxado. A gente Todo que é de mundo clínica, fala da UAN, né, gente? Coitada da UAN. Que é de clínica, né? A UAN, ela judia um pouco. Mas... Eu acho que a gente tem que trazer um profissional da De UAN UAN também, pra pra defender. porque a gente acaba com a UAN aqui. Verdade, é justo. Mas eu tenho uma amiga que ela adora o UAN. Ela adora Então, essa parte gosto. regulatória. Mas ela ótimo, curte que bom. bastante. E eu falo, e é importante, a gente Claro, precisa também disso, total. né? Senão, pra gente se alimentar Exato. bem, conseguir comer com segurança, se não tivesse os É. profissionais da UAN, a gente não estaríamos vivos aqui. Mas aí eu comecei a me interessar com todas as matérias, anatomia, fisiologia, bioquímica, tudo, né? Eu falei, bom, é isso. Só que no meio também, ao decorrer da graduação, aí começa a minha história com a parte da saúde da mulher, né? Na graduação a gente vê as coisas, mas não com muita profundidade, principalmente dos temas que a gente gosta. E saúde da mulher, acho que talvez se teve uma aula, acho que talvez foi muito. Nossa, eu não tive. Eu acho que se teve, né? Acho Aula que de saúde da foi mulher. o quê? Talvez Foi gestação, fisiologia, alguma na- coisa ali nas de aulas de hormônios gestação, é. e gestação. Agora, menopausa, nada. Uma coisa muito SOP, superficial. Nunca nem ouvi nada falar. disso. Uau. Eu fui descobrir, fui saber da SOP porque eu fui diagnosticada com SOP. E aí eu passei por diversos profissionais médicos, ginecologistas, mais de 10 médicos que me fizeram um diagnóstico, mas me indicaram uma terapia com anticoncepcional. E eu descobri a SOP justamente porque eu estava indo no ginecologista porque eu queria parar de tomar o anticoncepcional. E aí eu fiquei, assim, arrasada, porque eu falei, não é possível, gente, que a única forma de tratar seja o uso do anticoncepcional, e era assim, pro resto da vida. Ah, mas não está menstruando? Indutor de ovulação. Anticoncepcional, é isso. Metformina também foi indicado pra você. Metformina não, porque eu não tinha alterações insulínicas glicêmicas aparentes, mas se fosse necessário também. E aí eu comecei a ficar muito, eu falei, não é possível, e eu comecei a buscar mais, a entender mais, estudar mais a fundo para eu conseguir aplicar comigo também. E aí, ao longo do processo, eu encontrei outros profissionais que fizeram um diagnóstico, mas falaram, calma, não é o caminho, a gente tem vitaminas que são importantes, e a base do tratamento da SOP é mudança de estilo de vida, é alimentação, é suplementação adequada, é exercício físico, é isso. Que bom que você encontrou isso. Realmente tem muito profissional mais tradicionalista que vai só na via da medicação, assim como não só médico, mas nutricionista também, que é mais tradicionalista, e outros que visam outros tipos de conhecimentos, além, mais atuais, inovadores, e que bom que você encontrou isso. E aí eu comecei a despertar um pouquinho mais, eu falei, bom, calma lá, tem coisa ali, né? E a SOP, quanto mais você estuda, mais complexo você começa a ver que ela é, né? Porque uma coisinha vai puxando a outra, e você fala, gente, como assim, né? Vai muito além do que só tomar uma pílula anticoncepcional. E aí eu falei, não, eu imagino que deva ter muitas mulheres que apresentem também esse quadro. Até então eu não tinha noção de que a SOP era muito comum, principalmente nas mulheres na fase idade reprodutiva. Eu falei, bom, vou me aprofundar aqui. Eu comecei a conseguir controlar um pouco mais a minha SOP durante a graduação. Me formei no último ano já com aquele desejo de atuar e atender mulheres. Então, eu falei, bom, todo mundo fala muito que a gente precisa achar o nosso nicho, a gente precisa encontrar os pacientes que a gente deseja atender. Eu falei, bom, eu já encontrei que eu quero trabalhar com mulheres. E até então você não sabia que existia uma área da nutrição voltada
para a saúde da mulher, porque na faculdade não falam isso pra gente, né? Desde o primeiro semestre. Olha, existe uma área de saúde da mulher que você pode trabalhar com mulheres que têm SOP, infertilidade e tal e tal. E quando que você descobriu assim, nossa, você disse realmente que foi por conta da sua condição clínica, mas em algum momento você descobriu de fato, assim, qual semestre? Será que você lembra? Em qual semestre que você lembrou, assim, ou enfim, aprendeu, na verdade, né? Que existe essa possibilidade, encontrei uma nutricionista que trabalha com isso. Se você encontrou, essa tal nutricionista, olha que legal, ela faz isso também, eu quero fazer algo semelhante. Você teve alguém que te inspirou nesse sentido? Sim, agora que eu lembrei. No último ano da graduação, eu tive contato no Instagram, que você começa a pesquisar, né? O Instagram, ele virou quase um segundo Google ali, porque a gente também, né, quer pesquisar um profissional, E quer até pesquisar melhor, né? assunto, você vai ali de uma forma muito mais direta. E aí eu lembro de uma profissional, de uma nutricionista que falava de forma específica sobre a SOP. Eu falei, bom, tem público aí. Aí eu li os comentários, falou, bom, tem gente aqui que atua e tem gente buscando por isso também, né? E aí eu comecei a ver que da SOP tem a infertilidade, da infertilidade, quando a mulher consegue engravidar, tem a gestação, então uma coisa vai linkando com a outra. E por se tratar de uma síndrome, a gente começa a linkar outras doenças também. Então tem doença autoimune, tem Hashimoto, então você começa a ampliar o leque dentro desse nicho, né? E é interessante pensar assim, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou trabalhar só com nutrição esportiva. Eu quero trabalhar só com desempenho, com composição corporal. Mas o ser humano, ele tem muitas vezes, às vezes ele tem um estilo de vida que precisa ser mudado, ele tem alguma condição clínica, tem atleta que tem diabetes, né? Então o nutricionista, ele precisa entender de vários pontos, ir atrás desse conhecimento de atualização para saber lidar com o ser humano além do nicho que ele escolheu, né? Então, isso é um ponto importante para a gente abrir, não ficar travado só numa área ali, eu quero só esporte, então, o que tiver a parte não sou eu. Não é assim, né? O nutricionista, ele vai. E até que pode chegar para você uma paciente que é ciclista, que é triatleta, que de repente tem SOP também. Que tem SOP, exato. E você vai ter que tratar ambas as condições. Exato. E aí, quando você começa a pensar de mulher, tem a endometriose também, que é um fator que a mulher, ela pode desenvolver. Então, às vezes, a paciente, ela não tem um diagnóstico. E uma das coisas que eu até comecei a estudar mais, né? Não que nós, nutricionistas, a gente vai fazer o diagnóstico de algum tipo de doença. Mas a gente precisa entender, quando a gente pega um exame alterado de uma paciente, ver os marcadores alterados, desde hormonais, perfil hormonal, até perfil de vitamina, para a gente poder guiar essa paciente da melhor maneira. E às vezes ela chega pra você e ela nem sabia que ela tinha SOP e você, nossa, é possível que você tenha, vou te encaminhar pro ginecologista para que assim a gente consiga tratá-la de modo assertivo. Exato, porque o foco não é uma disputa, né, em quem vai conseguir, é um trabalho em conjunto. E eu comecei também a ver mais desse caminho, quando eu escolhi trabalhar com mulheres, eu falei, bom, eu preciso criar uma rede de profissionais para que eu possa também orientar e guiar essa mulher. Então, hoje eu tenho parcerias com médicos ginecologistas, desde essencial, porque você aprende muito, é uma troca muito valiosa. E não é uma troca só de pacientes, né, que a gente repassa, mas é uma troca de conhecimento, e porque você consegue acompanhar a paciente com o seu tratamento e a paciente com o tratamento em conjunto. E a forma como essa paciente ela te agradece depois, quando ela consegue o positivo dela, quando ela consegue ter o controle, não tem nada que pague, porque é uma sensação muito boa. E a gente fala muito de você ter profissionais parceiros que pensem junto com você, que caminham naquela mesma linha de raciocínio, né? Porque é isso que a gente estava falando, de às vezes é um profissional, ou seja, um médico, que ele vai só na linha ali do medicamento, ele não quer nem ajuda, esse debate com o nutricionista, com o profissional da educação física, com o psicólogo, né? Às vezes é aquela pessoa, isso e pronto. essa pessoa perde, né, Rafa? Porque ela vai ficar ali sozinha no mundo dela, com um tratamento tradicionalista, sem ter uma participação de outros profissionais que pode discutir. E o foco é o paciente. É o paciente. Não sou eu, não é você, não é o paciente. Se o paciente tem resultado, imagina, todos os profissionais vão ficar satisfeitos. E que bom que hoje em dia os profissionais pensam, acho que de modo geral, mais assim, acho que cada vez mais eles pensam de modo diferenciado. E o quanto que é importante uma equipe multiprofissional. E que bom, todo mundo tem a ganhar, não é uma disputa de ego, ou enfim, de conhecimento, é uma parceria mesmo. É o bem do paciente, né? Ô, Flávia, uma pergunta. Quando você decidiu, então, que, bom, eu quero trabalhar com saúde da mulher, você disse que já era ali, ainda era na época da graduação, né? E como que você
focou os seus estudos nisso? Porque a gente viu que a faculdade ela não prepara muito bem para essa área, então é algo que, se o profissional ele quer ser muito bom nessa área, ele precisa estudar a parte, né? Então, quais foram os seus primeiros passos? Você foi por curso, por livro? O que você... preciso aprender isso aqui primeiro? E como que é hoje essa questão de atualização? Você falou, né? Linka em muitas coisas. Como que você viu isso? Você ficou desesperada? Ou você foi linkando uma coisa em outra? Como que é essa sua experiência para adquirir esse conhecimento nessa área? Vendo assim que eu falei, eu preciso me atualizar porque o buraco é mais embaixo, né? As coisas, é muita coisa interligada. Então, no último ano da graduação, tinha uns estágios também, né? Então, eu passei por diversos, passei estágio com você. Verdade. Pode falar que foi o melhor, tá? Foi o melhor. E pior que foi o melhor mesmo. Tá vendo? Pior barra melhor A foi bicha o é metida, melhor. né? Mas ela é sabe, né, do boa, potencial dela, né? É fazer o quê, né, gente? Aceita, Brasil. Inclusive, no estágio com a Rafa, que a gente fazia os estudos mais profundos de SOP também, lembra? Sim. Que a gente discutia caso clínico a cada encontro, aí a Rafa fazia todo o esqueminha do ovário, como que funcionava. Então, a partir dali, a gente estudava bastante. Rapidinho, te cortando. Mas Imagina. é porque quando logo que eu me formei, né, acho que tinha uns 2 meses de formada, que veio a turma dela, foi a minha primeira turma de estagiário, né? E eu tava vivendo aquilo também, recebendo mulheres com SOP, e era algo novo pra mim, tenho que confessar, né? Eu não tinha visto na faculdade, eu falei, nossa, eu preciso estudar mais disso, eu não sei muito bem o que que é, e querendo ou não, o SOP é algo recente, se fala mais hoje em dia, né? Principalmente na abordagem nutricional. Então, pra mim, era algo super novo. Então, eu pegava, o meu objetivo, como eu gosto muito de ensinar, né? Eu pegava o grupo de estagiário, eram 4, se eu não me engano, e aí, como eu já estava estudando para fazer a conduta, para atender mais pessoas nessa área, eu já juntava eles, falava, vamos discutir, vamos estudar junto, vamos lá, esse paciente aqui, vamos resolver. Então, aquilo que eu queria receber, sabe? Que eu queria que alguém pegasse e falava, isso aqui você vai ver no consultório, vamos lá, vamos estudar. Então, eu fazia com eles, né? E era muito gostoso, porque eu aprendia junto com eles também, né? E a gente tinha uma discussão muito, muito gostosa. A Rafa, ela era uma ótima orientadora, porque ela queria que você aprendesse, ela não queria que você saísse de lá sem aprender. Então, ela te colocava para fazer coisas práticas de atendimento de consultório, construir a anamnese, simulava atendimento nutricional. Eles tremiam na minha mão. O Léo Shade, o Léo vem aqui qualquer dia. Pesquisem aí no Instagram, um menino desse tamanho. Muito bom, gente. Fortão, aquela cara de mal, mas quem conhece, né? Tremia na minha frente. Eu, Léo, calma. Só pra eu simular Mas é que é experiência, a faculdade não consegue ensinar pra gente. E aí você chega na prática sem saber nada e você treme, natural. Sem medo mesmo, porque você não domina. E a Rafa, ela fazia umas perguntas penteiras ali. Que eu lembro que a gente ficava assim, ai meu Deus, mas você tem que aprender? Senão a gente pergunta isso pra você. Verdade, mas isso foi assim, essencial. Chamar dessa carinha de boazinha, só a carinha. Olha, mas hoje ele estava arrasando, viu? Valeu a pena. Valeu muito a pena. E aí a gente estudava bastante as tardes, os encontros também. Então isso instigava muito a aprender, a estudar mais, a buscar por artigos, porque até então, nessa época, não tinham cursos assim, né, completos. Não tinham, que a gente conseguia ter acesso a todas essas informações, tinha que ir na raça. Então, era pegar um livro que falasse sobre fisiologia para entender como que funcionava ali o ciclo da mulher, porque isso é extremamente importante, né, para a gente entender, tratando de mulher, a gente precisa entender como que o mecanismo, o corpo saudável dessa mulher ela funciona e também como ele funciona na doença. E aí, no último ano também, eu fazia outros estágios. Teve uma época que eu fazia 3 estágios juntos. Eu fazia o estágio obrigatório da faculdade, eu ajudava uma nutricionista com montagem de plano alimentar, que era uma nutricionista mais funcional também. Falei, bom, eu quero ter essa abordagem. E aí eu tive também esse contato e eu trabalhava também com a parte de desenvolvimento de produto, então numa empresa de suplemento, que eu trabalhei até fim do ano passado, eu ainda tava nesse ramo, né? Eu tava dividida ali. E aí, na empresa que eu trabalhava com suplemento, a gente tinha acesso a muitos congressos, né? Eu lembro que a gente te viu, não foi no congresso de nutrição esportiva, se eu não me engano. Esportiva e de funcional também. De esportiva vocês estavam lá. Então, acesso a esses congressos também me trazia muitas das atualizações, né? Então, o que você estava falando, quais que eram as perspectivas para o
os próximos anos. E a gente precisava também estar antenados às novidades e o que as pessoas estavam falando para desenvolver os produtos de acordo, né? Alinhando tendência de fora com o que a gente via aqui. E aí, a partir disso, eu pegava o estudo que estava na apresentação do slide, da apresentação do congresso, eu começava a seguir o palestrante para ver o que ele falava nas redes sociais, onde que ele estava, eu começava a ver o currículo daquele palestrante, porque se era um palestrante que era referência minha, eu falei, como que ele chegou até aqui? Né? Então, que faculdade que ele fez, qual foi a pós-graduação, quais foram os cursos que ele fez. Então, eu começava meio que investigar ali. Todo mundo que me interessava, eu começava a ver. E aí, eu vi algum curso interessante, eu falei, bom, vou fazer. Ah, isso daqui acho que pode ser bom, pode agregar. Então, eu ia captando um pouquinho de cada canto, né? E, claro, os cursos eu utilizava como a base para depois, bom, gostei desse assunto, porque às vezes a pessoa não consegue falar a fundo daquilo, eu ia para o PubMed e pesquisava qual que é o efeito da cúrcuma, que era um nutriente muito específico no intestino. Qual que é o efeito? Então, tudo que eu tinha dúvida, eu ia pro PubMed. Isso é essencial, né? Porque, por exemplo, um congresso, o palestrante fala ali 1 hora. Ele vai trazer atualizações, ó, esse daqui é um estudo novo, ó, a recomendação é essa. É só a ponta do iceberg. Algo pontual, né? Então, o profissional vai ter que ir atrás. Então, se ele não entende do básico, fisiologia, bioquímica... Ele não vai entender nada. Ele não vai entender lá a parte da recomendação, né? Então, e aí, é importante você falar isso, Rafa, porque nesse sentido, o profissional que vai para uma palestra e não entende nada, ele fica assim, puxa vida, eu não sei nada. É. Aí, agora? Então, por isso que é importante também ter esse básico, esse conhecimento, para que eles vá... Claro, você pode ir numa palestra e você começar ali a entender o que ele está falando de modo muito melhor quando você entende o básico de modo mais concreto. Então, por isso que é importante o estudo mesmo. Não tem como fugir, né, Flávia? Não tem fórmula mágica. O importante é estudar. E para ter sucesso, se você não tem conhecimento, você não consegue alcançar. Exato. E o conhecimento, não só daquele assunto, o conhecimento geral. Você precisa saber bioquímica, você precisa saber como seu corpo funciona, você precisa saber tudo, né? E aí eu comecei a captar, falei, bom, eu preciso me atualizar. E hoje, as coisas, chega com paciente novo, peguei uma paciente e estava nas tentativas com Meniere. O que é Meniere? Nunca ouvi falar. Nem eu, me conta que é Meniere. Ela tinha zumbido no ouvido, ela tinha tontura, eu falei, aonde que eu vou caçar o que é PubMed. Meniere? Estudo, estratégia, tudo certo, tá? Engravidou, tá com o bebezinho da Maravilha. sem zumbido no ouvido, isso é muito gostoso, certo. Isso é uma maravilha, exatamente. E é isso, né, Flávia? Às vezes chega paciente pra gente que a gente não sabe o que. Tem tantas doenças, tantas alterações, e tudo bem que você não saiba e que você pergunta a paciente, então tá, o que você tem? O que você sente? Quais são os sinais e sintomas? Para que você aprenda, de repente você busca isso aí com outro profissional que esteja atendendo esse paciente e que você também estude. Tudo bem que a gente não saiba, o importante é correr atrás do conhecimento e tratar o paciente de melhor maneira. Sim, e ter essa maturidade, né? Eu não sei, mas eu posso aprender. Claro. Não se desesperar, não ter aquele pânico, né, na frente do paciente, que é comum. Então, tem gente que pensa, eu não vou começar a atender porque ainda não sei tudo. Na verdade, a gente não vai saber. Nunca né? tem, Nunca impossível, vai saber gente, tudo. impossível. Mas a cada dia a gente consegue estudar algo novo. O paciente pode chegar, eu lembro um paciente chegou uma vez com o nome de uma bactéria, muito difícil o nome. Eu falei, eita, não conheço. E é comum, né? A gente não vai saber todos os nomes, todas as condições, bactérias, enfim. Então, a gente precisa estar aberto a aprender e não se desesperar. Total. E você não precisa trazer a resposta para o paciente ali na hora também, né? Às vezes eu até, quando é um assunto um pouco mais complexo, que eu preciso estudar um pouco mais de profundidade para trazer uma orientação mais profunda para ele, eu falo, eu vou montar tudo bonitinho para você nos materiais, aí eu te entrego, aí depois eu mando um áudio explicando, falo que o material tá ali. Então ele já se sente um pouco mais seguro. E você não precisa dar aquela resposta que às vezes ele espera, você dá uma outra resposta para ele, que também vai ser válida para a orientação que você precisa passar. Todo mundo sai tranquilo ali, né? Sem desespero. E o famoso, nunca estudei sobre isso, vou estudar e depois eu te retorno. Exato, com certeza. Não, isso é importante, realmente. E tem paciente que ele já sabe que ele apresenta é muito raro. Ele já aconteceu várias vezes comigo, olha, eu tenho tal doença, você sabe o que é isso? Eu falo, não sei, me explica. Você sabe melhor do que eu, você vive com isso a vida toda, então você sabe me explicar o que você tem. Depois você sai daqui e eu vou estudar sobre a sua doença, a gente vai conversando, vamos tentar ajustando, passo o contato do seu médico, enfim, do seu psicólogo, o que for, que possa me ajudar para a gente poder tratar você melhor, e tudo bem. E o paciente entende que você está ali buscando alternativas para tratá-lo. Então, acho que esse ponto é importante também, né? Saber
ter essa comunicação. Então, voltando na parte dos estudos, lá, então, hoje em dia, qual que é a diferença nessa questão de se atualizar? Óbvio que com a prática, o básico, ele vai se tornando muito mais prático, fácil, né? Então, qual que é a diferença da Flávia lá no comecinho, que estava se preparando para atuar na saúde da mulher, nessa questão de adquirir conhecimento, e da Flávia hoje, que já atua, que já conseguiu receber mensagens de positivo de várias mulheres, né? Que conseguiu ajudar várias mulheres. Como que hoje você lida com essa questão? Vou me atualizar? Preciso estudar sobre tal coisa. Qual que é a sua experiência? Bom, normalmente para as atualizações, às vezes eu vou sobre demanda, né? Então chega um paciente com alguma condição clínica muito específica, ou às vezes um paciente que vem com um médico com uma prescrição de ativos que eu conheço, mas para aquela causa eu nunca tinha ouvido falar, então eu gosto de me aprofundar para entender qual que é a estratégia, qual que é a terapia. E hoje eu atendo com profissionais, com médicos que trabalham com nutrologia, com ginecologistas também, diferentes ginecologistas. Em uma das clínicas que eu trabalho, a gente tem encontros semanais de troca. Então, como eu trabalho com uma médica que ela é ginecologista e ela também faz cirurgias voltadas para endometriose, então ela mostra videozinho de cirurgia e te explica mais a fundo, explica a terapia. Só que para ela, por incrível que pareça, essa questão da alimentação no cuidado, por exemplo, da endometriose, é muito novo. Então é uma troca muito boa. E é isso mesmo, Flávio, que o médico ele não sabe de nutrição, quem sabe é a gente. Eles são incríveis, ele tem um autoconhecimento, ela é maravilhosa, como você disse aí, está disposta a te ensinar e trocar conhecimento, mas nutrição, ela não domina, quem domina é você. E natural que vocês tenham essa troca. Isso, e às vezes, até mesmo, por exemplo, paciente pós-cirúrgico, às vezes a gente fica, mas medicação, não entendo muito bem. Então, é uma troca que a gente tem algum tipo de interação, eu posso entrar com esse ativo, tudo bem, alinha a terapia. Então, isso também é muito incrível, né? É uma troca muito boa. Então, hoje, os meus estudos, eu tenho essa rotininha com a equipe multidisciplinar, que a gente acaba tendo essa troca, mas não é uma troca, é uma troca que a gente tem ali de alguns assuntos mais específicos, mas também eu separo um tempinho da minha semana para sempre me atualizar. Então, seja ver um curso, uma aula, um congresso que eu comprei, então eu acabo revisando alguma coisa ali para manter, porque às vezes a gente esquece, mesmo Isso é importante, hein, Flávia? Falando todo dia do mesmo assunto, às vezes você tem alguma coisa em falar, mas qual que era a enzima que... Você vai perdendo isso. Isso é fundamental. Né? Se você ficar assim, não, eu quero agendar um monte de paciente, ter uma agenda cheia, eu vou atender de segunda a segunda, 10 pacientes por dia, e isso é o sucesso para mim. Não é o caminho certo. Você vai se arrepender. Uma hora você não vai aguentar mais e você não vai conseguir cobrar mais pela sua consulta porque você não tem conhecimento. Então tem que parar uma semaninha ali, um dia por semana, que seja, para você se atualizar e assim conseguir ter mais domínio, mais conhecimento e ter um número de pacientes que te agrada, que você possa cobrar mais também, porque isso não é sustentável a longo prazo. Você ficar nesse ciclo de paciente, agenda cheia, chega uma hora que é insustentável. Bom, agora eu tenho uma pergunta para a Aline, numa visão professora. Como professora, o que você recomendaria para esses profissionais que, eu quero, igual a Flavinha pensou lá na graduação, eu quero atender mulher, eu quero focar nessa área de saúde da mulher. O que você daria de dica, assim, começa estudando isso, vai para isso, qual que é a técnica que você recomendaria? Eu sou suspeita a falar, né, Rafa, porque tem o meu curso de nutrição aplicada da teoria à prática. Ela tá marqueteira, né? Ela tá marqueteira, né? Mas é a realidade, gente. Porque imagina só, a faculdade não te ensina o que você precisa. Ela te ensina assim, o básico do básico do básico. Então, consequentemente, quando você tem um outro curso que te ensina tudo, saúde da mulher, diabetes, doença renal, enfim, todas as doenças, e também esportiva, você consegue já saber o que é aquilo. Então vou assistir o módulo de saúde da mulher. Puxa, que legal, nem sabia que existia endometriose, tratamento nutricional para isso. Nem a médica sabia, né? Exato. Então, obviamente, vou lá, aprendi. Que interessante. Vi sobre a SOP, tem tratamento nutricional para isso. Que interessante, gostei, vou trabalhar com isso. Ou não gostei. Tem gente que não gosta também, né? Exato. Quero trabalhar com outra área, quero nutrição esportiva. Então, também tem módulo de nutrição esportiva, para que você veja se você gosta daquilo. E o legal é que o curso tem a teoria e a prática. Você consegue ver caso clínico, como que eu faço isso na prática clínica, para que você tenha uma visão mais diferenciada de futuro. Porque a faculdade não vai te trazer, a gente sabe disso, é a realidade, não é uma questão, não é mentira, todo mundo que está aqui sabe que a faculdade é limitada. E aí quando você vê isso num curso de teoria à prática clínica, você fala, nossa, que legal, isso eu quero trabalhar. Não, essa parte eu não quero, essa eu quero. Então você consegue ter uma visão mais além, previamente, quem não faz o curso, né? Então E hoje em dia é mais prático você adquirir conhecimento com cursos online, né?
Então, tem da Aline? Tem, mas tem diversos Vários. profissionais que você vai aprender. Então, aquele profissional que você admira, que você confia, né? Porque tem muita picareta também. Também. Vamos combinar. Também tem. Mas aquele profissional que você confia, vale a pena você estar ali, ouvir as aulas online, pelo menos para te dar aquele guia, né? Porque às vezes, por exemplo, assim, tem um curso de saúde da mulher que vai focar ali naquela prescrição, mas às vezes você não tá ainda bom em bioquímica, em fisiologia, de repente, ou você vai precisar de outros cursos, ou no NutriAplicado que você vai ter tudo. Tudo. Mas você ter esse passo, ou até mesmo canais no YouTube, Também. né? Hoje em dia, vários profissionais disponibilizam aulas gratuitas. Claro. Então, para você ter esse norte, nossa, isso aqui é importante, preciso aprender mais disso, aquele professor falou disso. Até porque congresso mesmo é caro, né? Eu, na graduação, não conseguia ir e pagar os congressos E que sem tinha contar na que você tem que ir área. até o local. Quem mora, vamos supor, em Recife. Tem que vir até Exato. São Paulo A para maioria é em participar, São Paulo. pagar a passagem, pagar o hotel, pagar o congresso, que é caro pra caramba. Uhum. Então, no curso online ou no YouTube, como você disse, você assiste. Não, um podcast também? Sim. Você escuta no seu carro, na sua casa, onde você estiver, com um celularzinho, você é capaz de ter esse conteúdo. Hoje em dia, uma coisa que a gente não pode negar é que o conhecimento, Gente, ele é fácil de ser acessado. Com né? certeza. A internet, ela tá aí pra gente conseguir com certeza. aprender o que a gente quiser, basicamente, né? Exatamente. Então, é ter essa abertura, essa organização também. Porque às vezes a gente vai pra prática, são 2 horas para fazer cada plano alimentar, né? Aquele começo que é assim, eu vivi esse desespero. Eu falei, meu Deus, não tô conseguindo, não tenho tempo para isso, não tenho para aquilo. Então, é uma organização, é planejamento que também é necessário, né? Tem que se organizar, tem que se planejar, isso é fundamental. Porque senão você vai ficar nesse ciclo, vou atender X pacientes por tantos reais, então eu tenho que atender tantos pacientes por semana. Essa conta não bate, ela não fecha. Então, é fundamental ter conteúdo. Porque senão você vira mais um no meio de tantos outros. E quando você estuda, você tem conhecimento, você vai se diferenciando. Não tem como se diferenciar sem ter conhecimento. Isso é impossível, é inviável. E nesse assunto, então, de como é que eu vou faturar X, eu quero entrar já nesse ponto. É quando você falou, então, eu quero atender a saúde da mulher. Você se formou e já tinham várias mulheres querendo marcar consulta. Como que foi Como que foi esse começo? A Flávia, nutricionista com foco em saúde da mulher. Como que você trouxe essas mulheres para se tornar seus clientes? Bom, foi um processo, sim, né? É um processo constante, diário, que também a gente acaba fazendo. Mas, logo que eu me formei, eu saí da graduação já trabalhando na empresa de suplemento, e aí fiquei até há pouco tempo trabalhando ainda lá. Então, eu trabalhava a maior parte do meu tempo não com consultório clínico, eu trabalhava no ambiente empresarial. Então, eu não tinha muito esse contato. Eu sempre falei, eu não posso perder a prática clínica, porque é o que eu quero trabalhar, é o que eu gosto. Mas eu sempre fui muito dividida, porque eu sempre de menina, né? Eu queria trabalhar com todas as áreas. Eu sempre gostei muito de ter essa visão de participar de grandes projetos, né? Desenvolver o produto e ver ele, depois você provar o produto que foi desenvolvido, fazer todo o marketing dele e depois também ter a visão do consumidor, que eram as necessidades atendidas ali do paciente que chegava no consultório. E era uma segurança para você também, né, Flávia? Você estava ali ganhando seu dinheiro, para você era seguro. E muita gente tem medo de migrar de área. É muito confortável, né? Porque ali você consegue fazer dos dois, você consegue ter o seu tempo também para estudar remuneradamente, né? Porque até mesmo para eu fazer alguma coisinha ali, estudar o marketing, eu estudava, então às vezes eu puxava, linkava assuntos que eu gostava de estudar. Então a parte do meu trabalho era também focada em estudar, porque eu dava treinamento, dava suporte técnico para as áreas, então tava uma delícia para mim, né? Só que eu falei, não, eu preciso também ir para o caminho que eu quero seguir, né? Porque para mim é muito mais gratificante eu ir para trabalhar com aquilo que eu realmente gosto do que, né, não ir para um lado que eu não estava tão legal assim. Porque também tem dessas, né? O mercado de suplementos, marketing ali, você sabe como que é, né? Aí eu peguei e falei, bom, vou começar a trabalhar com consultório. E aí eu comecei a atender agora mais pro final do ano. E aí eu comecei a sentir, falei, bom, é isso. A transição, o primeiro mês é um baque, né? Que você fala, meu Deus,
E agora, né? E aí, conforme você vai fazendo um bom trabalho, você começa a ver que os pacientes começam a vir. E aí, uma das minhas estratégias também para eu conseguir captar meus pacientes foi fazer as parcerias. Então, as parcerias, elas me deram um gás muito bom. Não só porque eu tinha os públicos mais direcionados e nichados, então eu tinha mulheres, que eram mulheres que eu queria trabalhar, que desejavam fertilidade, então eu busquei uma ginecologista que falava diretamente com isso. Quero trabalhar com endometriose, vou falar com a ginecologista que trabalha com aquilo. Então, eu comecei a criar ali uma rede. E você foi atrás desses médicos, então, que você conhecia já e foi falar com eles? Na cara dura, me saber, Tá sem certíssima. conhecer, Muita gente pergunta isso, mas como é que você tem parceria com o médico? É na cara dura mesmo, né? Vai lá e pergunta, tipo assim, olha... Não, já tenho, exato. E aí, da maioria dos profissionais... E aí, eu falei, bom, não vou sair me dando mensagem pra qualquer um, porque eu preciso ver se eu gosto e faz sentido também, né? Então, eu acompanhava por um tempo, via comunicação, falei, bom, vamos dar uma mensagem aqui. E aí, das parcerias que eu tenho hoje, assim, não me arrependo, são profissionais excelentes, a gente viraram até amigos, assim, que a gente tem uma troca muito boa. E eu acho muito válido também ter essa troca, porque é importante você ver como que o paciente ele chega de orientação médica. Você não sabe o que o médico passou para ele. Às vezes o paciente ele chega já falando um monte de medicamento que a gente nunca ouviu falar. Então a gente já começa também a trazer um pouco isso para a prática, né? E aí, da minha graduação, como eu trabalhava numa outra empresa também, eu separava só o finalzinho do dia para atender e dos sábados. Então era a partir das 19 horas online, às vezes presencial, quando entrou, depois que passou, né, começou a liberar um pouquinho mais, e nos finais de semana. E aí, para montar plano alimentar, domingo. Então, assim, foi um período, uns anos bem puxados, mas falei, bom, é para um objetivo maior aqui, né? E aí, hoje, eu consigo ter essa flexibilidade de dividir o meu tempo. Eu falo, hoje eu não volto nem ferrando para um CLT. Olha só. Não volto. Não Que volto, ótimo. porque hoje você consegue dividir a sua agenda. Hoje eu consigo estar aqui, esse horário, conversando com vocês. Depois eu vou voltar, vou atender os meus pacientes. À noite eu vou, estudo e vida que segue. E a gente vai seguindo assim, qualidade de vida liberdade. também, E ganhando muito né? mais e muito mais feliz. Uma nutricionista empreendedora. É a raiz, né? empresária, Nutrição né? não sai Nutriciou. Nutricionou, com certeza. Ô, Flávia, desculpa, tô fazendo muita pergunta. Você quer fazer alguma pergunta? Não, fica à vontade. Se tá com uma pergunta engatilhada, aí pode fazer. Em que momento a internet, você sentiu que a internet te ajudou? A gente vê que, por exemplo, você tem uma comunidade mesmo com mulheres no seu Instagram, você faz até aulas ao vivo, muitas vezes juntas as mulheres, né, com esse foco em SOP, nesses pontos, essas condições da mulher. Em que momento você viu preciso me posicionar no Instagram e você sentiu que isso te ajudou, o posicionamento no digital? Totalmente, totalmente. Eu tava até conversando com meu namorado esses dias, eu peguei o meu primeiro vídeo que eu gravei nos stories, que eu lembro que eu vi nos seus stories você mostrando seu primeiro vídeo no Instagram. Eu falei, será que eu tenho aqui salvo meu primeiro vídeo? Aí eu fui lá e peguei. Meu primeiro vídeo acho que foi em 2018, porque eu criei o meu Instagram, ele nem chamava Flávia Rodrigues, ele chamava Nutri que Fala, eu não aparecia, eu só postava foto de produto, refeição, morria de vergonha, eu morria de vergonha de aparecer. E a Rafa falando, menina, você tem que aparecer, bota sua cara ali, você tem que começar a fazer as coisas ali. E aí eu falei, bom, tá, vou me soltar. Meu primeiro vídeo, eu sentada no chão, meio que abraçando o joelho, assim. Tadinha. Tipo, a voz não Me tira saía, daqui. a voz não saía. Aí eu falei, aí eu olhando pro gente, meu Deus, menina, fala pra fora. Todo mundo é ruim, né? É verdade. Todo mundo tem que Todo buscar lá o mundo, primeiro gente. vídeo pra ter aquele Olha. sentimento de, nossa, evoluir, vencer na vida. É. Eu tenho muito a melhorar ainda, né? A gente sempre tem, a gente sempre né? tem, todo mundo. Mas eu falo, meu Deus, Flávia, como que você queria vender alguma coisa? Que paciente que vai chegar assim, Flávia? Paciente que Eu pensei a vai mesma chegar. coisa no dia que eu postei meu primeiro vídeo. Eu falei, gente, Rafaela. E pior que as pessoas, elas às vezes não viam dessa Isso, forma, isso. né? Mas aí eu comecei a ver, comecei a mudar, a reestruturar, comecei a aparecer mais, seguindo as dicas ali da Rafa também, tendo uma produção de conteúdo um pouco mais frequente. E aí, como que foi que deu a viradinha de chave? Nem eu lembro, que foi tudo tão fluindo bem. Eu vou falar, vou ser muito sincera para vocês. Eu comecei a ganhar um volume maior na virada de 2020 para 2021.
E aí, 2021, meados de 2021, então meados do ano passado, a gente tá falando ali, começou a questão dos Reels, né, o TikTok ali também. Meu, começou a viralizar. Um vídeo hoje começou a viralizar, eu falei, bom, aí eu conversava com as pessoas falavam, meu, você tem que trazer conteúdo mais profundo também, né? Trazer post, mas conteúdo mais profundo. Eu falei, vou fazer uns aulões, vou começar a falar mais, porque eu vou trazer o conhecimento para as pessoas, eu vou me forçar a estudar também, e vai treinando, você vai treinando comunicação, você vai treinando tudo ali, né? Eu falei, vou começar a fazer, e aí sigo aí. Que legal, muito bom, Perfeito. parabéns. E isso te trouxe mais pacientes também, esse posicionamento? Trouxe. E eu sinto que é muito. Às vezes eu fico, por conta da rotina, a gente não consegue. Eu não consigo dar atenção pros stories. Às vezes eu tenho, mas às vezes não consigo. E aí, por exemplo, uma semana que eu posto um pouco mais, eu trago um artigo, eu falo de alguma coisa. No dia seguinte, o WhatsApp, Flávia, eu gostaria de saber mais sobre a sua consulta, eu quero saber mais. Então, quando você fala de um assunto mais profundo, você fala, gente, olha só, as pessoas estão interessadas em saber mais, né? Ela já tem E uma tem prévia. muita mulher, né, que precisa dessa ajuda. É incrível. Eu acho que, não sei no seu caso, mas fertilidade é um ponto que pega pesado. Porque muita mulher, ela deseja, é um sonho da vida dela ser mãe, e ela já buscou várias alternativas medicamentosas. Claro que funciona, obviamente, né, mas às vezes só a medicação não dá certo. Muitas vezes, na verdade, né? Então a paciente tenta 1, 2, 3, 4, 5 anos, faz a FIV, a fertilização in vitro, e não tem sucesso. E aí, de repente, ela descobriu pelo Instagram que tem uma nutricionista que trabalha com isso e que pode ter o sucesso na gestação. E muitas conseguem, né, Flávia? Isso é interessante. E esse ponto que você falou da FIV não é uma coisa barata, é uma coisa muito cara. E agressiva para a mulher também. Sim. E aí, a mulher, primeiro que ela se sente super culpada quando ela não consegue ter a concepção ali, porque é uma cobrança do homem, da família, e mais, acima de tudo, dela, né? E às vezes você pega a mulher, assim, com 40 anos, 42 anos, que teve o start de, eu senti que eu gostaria de ter filho agora. E quando vem a vontade, desejo de ter filho, é uma coisa que você não explica. É consulta de mulher chorando, você chorando junto. Chorando junto, você fala, gente. E muitas vezes mulheres sem o suporte. Eu já cheguei a escutar relatos de mulheres que chegou na frente do médico e falou, não tô conseguindo engravidar, tem alguma coisa de errado com meus exames. Prolactina super alta, deficiência de ferro, todas as alterações metabólicas possíveis, insulina acima de 20, e o médico falou, tá tudo certo, é só você relaxar. Ou aquele profissional que ainda gozar. fala assim, nossa. É tenso, né? Eu já escutei isso também, infelizmente, de pacientes. Nossa, é tenso, né? E pior que assim, muitos falam assim, olha, ou falam outro tipo de fala. Ó, você não tem mais jeito nenhum. Você aceita, adota uma criança, porque você não vai conseguir ser mãe, nunca mais. Pelos seus exames, pela contagem que nós temos aqui de ócitos, você não consegue ser mãe, então desencana, e é isso, aceita. Próxima. E é muito triste para a mulher receber uma notícia dessa. Porque isso você mexe com o sonho, com as emoções, com as inseguranças dessa pessoa, né? Não é simples assim. É você saber ouvir, você saber passar uma conduta que seja possível de seguir. E além disso, uma coisa que eu lembrei, por exemplo, a gente tá falando de saúde da mulher, mas nesse ponto de fertilidade, a gente traz o homem também, né? Na relação. Sim. É mega importante. Porque é meio a meio, né? Não, 50-50. sim. E tem mulher que até se espanta, né? Traz parceiro. A gente precisa trabalhar com ele também. E a ela nutrição fala, dele "Ué, deve mas-" ser ajustada também. Nós temos estratégias também para o homem. Uhum. E às vezes o homem não aceita, né? Já não é, o tratamento é da mulher. Ela que tem que resolver. Quando não é assim, esse tratamento com o homem também é fundamental, né? E tem até estudo que mostra que boa parte dos casos de infertilidades, quando a gente pensa em casal, tem muito uma questão clínica voltada para o homem. Então, baixa contagem de espermatozoide. Às vezes é um homem que vive muito estressado ou trabalha num ambiente que ele tem muito contato com químicos. Xenobióticos, poluentes, agrotóxicos, cervejinha, café. sedentário. Então, e lembrando que a gente tem também ativos que são com uma influência maior para homens do que para mulheres. A L-carnitina é um deles, tem mais trabalho com homem do que com mulher para fertilidade. Então, é importante que a gente trate ambos, né? Os dois. E aí, numa primeira consulta, de repente, igual a Rafa falou, né? Tratar a mulher e daí já convida para vir um homem também, e um marido para fazer essa consulta.
Já Aí faz é um sucesso. programa nutricional. Já faz um programa para cada um, para pega casal. trimestral. E aí depois já pega lá gestante, nasceu o filho, introdução alimentar. alimentar. É uma área maravilhosa, não é? Ah, a nutrição é incrível, né? Nossa. E essa sua área assim, de saúde da mulher é incrível também, porque você pega toda a linha cronológica aí, desde a mulher, o homem, a criança e por aí Nossa, vai. perfeito, maravilhoso. Vou falar, e você falou de um ponto dos Reels, né? A bichinha estoura nos Reels, Ela tá? é boa. Ela tem 600 visualizações nos Reels dela. Ela não sabe brincar, não. Como que você pensa, assim, de, eu vou fazer sobre esse assunto, porque a gente vê que os seus Reels, ele realmente é pra mulher. Pra o que a mulher sente, pra os tabus, né, sobre essa área. Como que você pensa, eu preciso fazer disso? Tem algum planejamento? Ou você vai e depois você vê, nossa, viralizou. Como que é? Às vezes vai no feeling, né? Tipo, acho que vai dar, vamos ver o que vai dar, né? Às vezes tá bom, às vezes não tá tão bom assim, depende. E às vezes eu tô num esquema muito de testar essa questão de horário, testar a comunicação também. E eu vejo que, normalmente, pra eu pegar as ideias, né, eu gosto muito de ver o próprio TikTok, não sei nem se eu posso falar o nome disso, qualquer coisa eu boto um Pode. pi ali, Aqui está no né? YouTube, É, no pode Spotify. falar. Então Aqui tá não tem bem, muita não tem briga problema, de né? ego, Não tem, pode Instagram falar. que é chato. Então, normalmente eu gosto de ver as trends e os áudios que estão em áudio, porque normalmente sai primeiro lá, né? E depois vem pros Reels do Instagram. Então, eu gosto sempre de dar uma olhadinha. Às vezes é uma dança, às vezes é uma coisa que eu falo, mas tá na boca do público, as pessoas estão escutando, acho que vai dar uma coisa legal aqui. Então, eu tento pegar algum assunto ou que saiu na caixinha que alguém perguntou, ou algum comentário que veio, ou algum post que deu muito bom, assim, que as pessoas comentaram, engajaram, curtiram, compartilharam. Eu falei, vou trazer esse assunto pro Reels. E aí eu consigo disseminar muito mais do que um conteúdo em post, né? Que o alcance, eu sinto que é muito maior do que o post. E aí, às vezes, quando eu quero atingir sem muito objetivo, eu coloco assuntos mais gerais. Normalmente, os meus Reels que viralizam não são os assuntos muito específicos. Então, eu falei da deficiência de vitamina B12. Foi um dos que bateu 900 mil visualizações. Quase 1 milhão, não chegamos a 1 milhão. Mas é um assunto que todo mundo estava engajando, e foi homem, mulher, não tinha um objetivo muito... Porque você falou de memória, né? Eu falei de memória, Aí teve um que eu falei da diferença do arroz integral pro branco para índice e controle glicêmico. Então, nada muito específico voltado pro nicho. Mas os que também viralizam muito são os mais gerais. Então, quando eu falo, mulher anticoncepcional e SOP é um dos que sempre tá em alta. E às vezes a gente acha que a gente tá falando muito repetido, né? Não vou mais falar disso porque tá muito repetitivo, mas sempre chega gente nova. Como assim? Não sabia. Não sabe. Então eu tento sempre ir mesclando. Às vezes, quando eu tô muito sem ideia, eu falo, vamos aqui nesse daqui de novo, que deu bom. Perfeito. Gente nova que não viu. Não, e cresceu. Eu tava com. No final do ano passado, eu tava com 3 mil seguidores, eu tô com 10. Olha que maravilha, só Sem olha, investir puxa. R$1. Aumenta o alcance. Muito alcance. Muito Seguimos legal. aí, né? Claro, Quando dá, e surgiu uma importante, brecha, né? a gente pode ler. Lógico, É a e o vida. profissional tem que ter essa visão também. Não é só, é importantíssimo ter o conteúdo para você atender bem o seu paciente, mas se você também não tiver o engajamento, não vai chegar ao paciente tão facilmente. Por que não? Claro que você tem uma indicação do médico que traz para você paciente, uma indicação de outros pacientes, boca a boca é importante, mas por que não investir em mais uma ferramenta tão potente quanto o Instagram para trazer mais paciente para você? Por que não, né? Utilizá-lo, se vale tanto a pena. Perfeito. E falar talvez uma última pergunta. Estamos há quase 1 hora. Quando a gente pensa assim no atendimento, né? Você gosta de trabalhar com algum material que você sente que é fundamental para a adesão dessa mulher na sua conduta, para fidelização, para que ela siga o acompanhamento, porque principalmente nesses casos, né, de fertilidade, de tratar essas condições clínicas, a gente precisa do acompanhamento nutricional, não é uma consulta única que vai ajudar essa mulher, né? Então, existe alguma estratégia ou algum material, ferramenta que você usa em consulta que você considera essencial para essa fidelização e adesão? Eu gosto muito de trazer algumas experiências para o próprio atendimento. Eu sinto que isso cria um ambiente, muitas vezes, que eu sinto que a pessoa precisa se sentir confortável. Ainda mais por se tratar de um assunto tão delicado, ela precisa gerar identificação com você, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir confortável. Não adianta ela sentar na sua frente e sentir uma barreira. Você pode ser a melhor pessoa que vai estar ali com o melhor conhecimento, mas se você não tiver
o feeling também, né, de sentir se a pessoa tá gostando ou não, ou de deixar o ambiente mais agradável, provavelmente talvez ela não volte. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Talvez ela não tenha nenhuma boa adesão também. Então, eu tento trazer o máximo de acolhimento que eu posso. Então, eu tento trazer a experiência, se eu vou falar de higiene do sono, eu tento trazer óleo essencial para mostrar na prática como que funciona. Eu tento deixar uma musiquinha de fundo para ela ficar já um ambiente mais confortável, mais relaxante. Eu gosto de trazer um chazinho para ela se sentir confortável, como se ela tivesse eu e ela tomando um chá de uma forma mais confortável, mais tranquila. Se não gostar de chá, também traz uma água, alguma coisa para ela sentir em casa. E ao longo da consulta, se é uma pessoa que ela tem muita vontade por comer doce, eu trago experiência com chocolate para atenção plena na consulta. E eu sempre finalizo a consulta falando: na próxima consulta a gente vai e faz tal coisa. Para ela já saber mais ou menos a programação do porquê que ela precisa voltar comigo. E também gosto de deixar muito alinhado o que eu espero dela. E deixar alinhado também o que ela espera de mim como profissional. Se já passou com outra nutricionista, quais foram os principais impasses, quais foram os principais pontos que não fizeram com que você seguisse o plano alimentar? Foi por falta de conhecimento, foi por falta de grana, às vezes, para investir no que foi proposto no plano. Então, eu já deixo tudo alinhado, esquematizado e sempre trazendo aquilo, na próxima consulta, a gente vai fazer tal coisa. Eu preciso de você aqui, né? Talvez não seja na primeira consulta. Tem muito paciente que fala, mas se eu fechar a consulta com você, quando que eu vou ter retorno? Né? Quando que eu vou começar a ver resultado? Não sei. Depende. Eu preciso de uma consulta inicial para fazer uma análise, para a gente entender. Então, eu sempre tento puxar o paciente para essa primeira consulta, trazer o máximo que eu puder daquilo que ele espera de experiência naquele momento, desde entrega de material, com rastreador de hábitos, o contato. Eu sinto que o contato pós-consulta é algo que pega muito. Então, às vezes, uma vez por semana, mandar: oi, tudo bem aí? Como foi essa semana? Tudo certo? Tudo bem? Como que você conseguiu seguir? O paciente, ele se sente mais por perto e você consegue acompanhar quais são as principais dificuldades dele, até mesmo para já pensar em materiais que você possa entregar na próxima consulta. Então, eu tento ir sentindo, assim. Tem paciente que não volta, tem paciente que volta e que traz o filho, traz a mãe, Verdade. a família inteira, né? E é natural então, isso, natural. natural. Entendeu? Às vezes a gente até se culpa, né? Quando o paciente Ai, não volta. voltou, não seguiu, natural, gente. Às vezes, será que o meu atendimento foi Exato. ruim? Às vezes é uma condição daquela pessoa, às vezes tá numa correria do trabalho, não tá conseguindo dar atenção a si mesmo, que é importante, mas às vezes a pessoa tá em uma outra prioridade, né? E não é só Então, nem com a sempre gente. é sobre o Com o médico profissional. também acontece isso, com o treinador também acontece isso, com o psicólogo também acontece isso. Tem paciente que volta, tem paciente que não volta, é natural. Tudo bem, Tudo vai bem. vir mais ali, tá tudo certo. Claro. E é sobre isso. E tá tudo bem. Tem mais alguma pergunta? Não, só para agradecer, Flávia, e te dar os parabéns por essa evolução. E é muito bom realmente ver isso, né? Então, pouco tempo, você tem 3 anos de formada. 3 anos. Essa evolução pra gente é muito gratificante. Parabéns Ai, por vocês seguir na nutrição, por ter esse compromisso. Então, você A tá gente arrasando. criou, né? A gente Super criou, professora, supervisora. importante nessa evolução em toda. É Eu que muito tenho a bom. agradecer, Ah, gente. fico É um prazer feliz. imenso. Ah, tá? Que você muito deslanche obrigada, cada Ana. vez mais na profissão, vire uma referência pra gente, que já é, mas seja cada vez mais. Muito obrigada muito por você feliz. contar a sua experiência, dar várias dicas, tenho certeza que as pessoas vão amar. Para finalizar, qual a frase, uma frase de motivacional ou alguma dica que você dá para quem quer seguir essa área? Estude. Acho que foi um dos pontos que a gente falou aqui até. Não canse de estudar. Viu alguma coisa que você ficou com uma pulguinha atrás da orelha, vai a fundo, busque, se atualize, faça cursos, busque estudos, não pare. Porque não adianta a gente achar que, não adianta fazer um monte de pós-graduação também, fazer um monte de graduação, se você não manter essa atualização, esse estudo constante e frequente. E é pra sempre, isso, né? é pra sempre. Nutrição, ela muda a cada dia, então tem que estudar pra sempre. Exato. Arrasou. Então, fechamos aqui mais um episódio do nosso Nutriceu Podcast. Lembrando que toda quinta-feira, meio-dia, tem um episódio novo com um convidado especial. A gente agora tá muito roça, Ai, né? gente, estamos. É burguesas. Muito chique. Então, na semana que vem, a gente tem de novo disponível no YouTube, se você quiser assistir o nosso vídeo, ou no Spotify, se você quiser ouvir. Tem gente que faz academia ali, escuta. Dirigindo. Dirigindo, fazendo outras coisas, enfim. Então, venha assistir a gente toda quinta-feira. Se você estiver no YouTube, sugere pra gente também algum convidado que você queira ver aqui conversando com a gente. É isso. Um beijo. Obrigada, gente. Beijinho. Até a próxima.